Bom, meus irmãos, vamos meditar hoje no Evangelho de João, capítulo 9. Vamos começar no versículo 1 até o 7 e depois vamos ler o versículo 31. Diz o seguinte: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Fui até o 11, tá? Muito bem. O que nós temos para aprender com isso? O que nós temos para aprender? Primeiro, entender que a vontade de Deus é soberana. Ou seja, por que esse cego existiu? Por que ele estava ali? Deus tinha um propósito para aquele cego. Mas não para o cego. Na realidade, ele queria glorificar a Deus através da cura do cego. E Deus preparou isso do jeito dele, não do nosso jeito, não do jeito dos outros. Os discípulos, de acordo com o ensinamento de Jesus, já tinham aprendido que o pecado geralmente levava à enfermidade, aos problemas, que é uma verdade, mas nem sempre é assim. Às vezes nós estamos passando por uma dificuldade tremenda, mas Deus tem um propósito. Mas pode ser também um pecado que está ali, que nós estamos guardando. Aquele pecado que nós não queremos confessar, nem imaginamos que é pecado, talvez. E ele está nos corroendo e está nos comendo. E aí Jesus dá a lição. O que Jesus manda ele fazer? Antes de Jesus mandar fazer, Jesus vai lá, cospe no chão, faz um barro, algo nojento, passa no olho. Imagina, alguém vai passar uma coisa nojenta em você. Mas é isso que Jesus vai fazer comigo? É isso que Jesus faz com a gente. Ele quebra o nosso orgulho, quebra a nossa vaidade. Vai lá e anda até o tanque de Siloé. Tem uma caminhada longa para você fazer com os olhos todos sujos de barro, feito com cuspe. Você está disposto a ir? Você está disposto a passar essa vergonha? Ou você vai ter vergonha de falar Jesus com os outros? Você vai caminhar até lá. O cego podia falar diferente. Falar: não, eu não quero fazer essa porcaria no meu olho, não. Eu queria só enxergar. Isso não é isso que eu quero. Mas Jesus não quer que nós façamos o que nós queremos. Jesus quer que nós façamos o que Ele mandou. Essa é a grande diferença. Porque quando nós estamos perdidos, não temos Jesus, nós estamos cegos, nós não enxergamos o mundo espiritual, nós não chegamos, não sentimos o Espírito de Deus conosco, não ouvimos Deus,
Porque nós estamos cegos. Não vemos. E aí Deus vai lá e quebra o nosso orgulho. Quebra aquilo, eu sou dono disso, eu tenho isso. Você não tem dono, você não é dono de nada, você não tem nada. Põe lá no chão. Põe você lá no nada, no menos nada. Eu sei o que é isso, já passei por isso, eu sei. E nessa hora, a tentação vem assim, dispensa esse Deus seu que ele não serve para nada. E se nós não estivermos juntos, de mão dada um com os outros, um para poder levantar aquele que está caindo, você vai ficar caído. Você vai ficar no chão. Mas o cego resolveu crer. Porque Deus tinha um propósito. E o Espírito de Deus foi para o cego. E ele animou. E ele saiu. E quando ele foi no tanque Siloé, que ele lavou, ele começou a ver. Então, é muito importante nós entendermos o processo de Deus. Deus não vai. Você pode, mas nós temos que insistir, fazer súplica de oração, segundo a vontade e o propósito de Deus. Segundo a vontade e o propósito de Deus. Não adianta fazer porque, não, Jesus me salvou. Não, porque você tem obras que mostram a sua salvação. Mas a obra não salva, não, a obra não salva não, mas o salvo faz obras. A obra não salva ninguém. A salvação é do gratuito de Deus, é pela graça. Mas quem é salvo muda, é diferente. Ele deixa de ser cego e passa a enxergar. E aí assusta as pessoas, mas não era aquele que ficava mendigando aí, e tinha uma vida de mendigo, agora está enxergando, porque Deus transformou a vida dele. Ele começou a ver o mundo espiritual. Assim acontece. Quando alguém fala, não, eu aceitei Jesus. Você olha para a vida dele e continua a mesma de antes. Ele está cego. Ele pensa que está enxergando. Ele só vê sombras. E nós temos que parar e meditar. Como que está a nossa vida? Nós estamos mendigando aí nessa vida aqui. Nós temos ouvido a voz de Deus e temos feito o que Ele manda. Não, mas o que está mandando isso daí? Não. É melhor eu fazer o que o pastor mandou. Não estou falando de todo pastor, não. Estou falando daqueles que são lobo na pele de pastor, aqueles que têm engano, que Paulo mostra muito bem lá no livro de Coríntios. Mas aquele que Deus usa, sim, ouve. Não importa se ele sabe ler, se tem seminário, não importa. Se Deus falar através dele, ouve. Mas saiba discernir. E para isso você tem que ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo você recebe quando você é batizado. Arrependei-vos. Confesse os pecados e seja batizado. E recebereis o dom do Espírito. O dom do Espírito é o Espírito Santo que vem em nós. Quando Jesus foi batizado, ele recebeu o Espírito da condição de homem. Mas não era. Era, mas ele se fez carne por nós. E passou por todo o processo que nós deveríamos passar. E ele foi lá e veio o Espírito Santo, veio sobre ele, para nos dar exemplos de quando nós fazemos um pacto com Deus, nós desistimos de andar do nosso caminho, queremos enxergar, nós temos que ser diferentes. Se as pessoas não veem a diferença em nossa vida, não adianta. Não adianta. Então, essa cura desse cego é importante. E aqui no capítulo, no versículo 31 do 9, diz o seguinte: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Sabemos que Deus não atende a pecadores, não é a quem peca de uma vez ou outra e por acaso dá uma escorregada e pede perdão a Deus. Esse daí não é pecador. Pecador é aquele que frequentemente não faz a vontade de Deus. Faz lá uma vez ou outra, faz uma coisinha. Esse não é digno do reino de Deus. O justo, ele erra.
Deus, pela misericórdia, vai lá e perdoa. Nós temos que pedir o perdão. Como a Raquel orou aqui, Pai, perdoa os nossos pecados. Tem que começar, quando Jesus ensinou os discípulos a orar, falou, perdoa os nossos pecados, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que pecam contra nós. Na nossa oração, nós temos um processo de purificação, de santificação, para poder falar com Deus. Então, nós temos que entender o seguinte, não seja um pecador. Às vezes, não, mas qual foi a última vez que você fez alguém enxergar? Ah, mas como assim? Eu vou orar para alguém enxergar? Não. Porque você falou de Jesus e ele mudou de vida. Ele era cego, agora ele enxerga, porque ele enxerga o reino de Deus. Ele enxerga Jesus na vida dele. Quantos desses? Foi Jesus mandou, ide, fazer discípulos de todas as nações. Nós estamos fazendo isso. No nosso tempo, quanto nós temos investido nisso? Eu fui visitar o Leandro, cheguei lá, tinha uma vizinha dele que estava lá, que era do norte e tal, conversa vai, conversa bem, porque eu sou da igreja, fui da igreja, sou da igreja e tal lá, mas onde que é a igreja? Eu falei, já estamos aqui já está a igreja, nós já estamos falando de Jesus aqui é igreja, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Começando a falar de Jesus e falei a vida que você leva. Ela já tinha um marido e já mudou de marido, arranjou um namorado, já estava desse jeito. Eu falei assim, essa é a vida com Jesus? Você deve ter uma vida feliz, boa, tranquila. Não, minha vida volta, olha onde você caiu e volta. Volta, ou se você nunca acertou o caminho, acerta agora o caminho. Todo momento é hora de falar, toda hora é hora de pregar. Então nós temos que estar atentos para que os nossos olhos estejam abertos. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém? Amém. Temos louvor hoje? Não, né? Tem Miriam presente. Miriam está presente. Está acordado. Vamos lá, Miriam. Vamos louvar a Deus. Amém. Deus amado, muito obrigado, Senhor, pela essa palavra. Obrigado pela vida do José. Continue abençoando, usando o teu